Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, estamos estudando sobre esse assunto tão interessante que é o assunto sobre o Antigo Egito, esse país das pirâmides, né? E a gente hoje vai falar um pouco mais sobre a escrita dos egípcios, tá? Estão preparados então? Então, a escrita dos egípcios é uma das mais antigas. A gente já estudou que a primeira escrita que se formou foram lá dos sumérios, na Mesopotâmia. Logo em seguida já veio a dos egípcios, tá? As coisas vão acontecendo com o passar do tempo, só que a gente estuda em separado, Egito, Suméria, né? Então os egípcios, mais ou menos lá em 3500 também, conseguiram criar um sistema para escrever as ideias, escrever todas as coisas que eles precisavam. Só que era um sistema bem complicado, tá? Eles usavam símbolos e desenhos e o nome dessa escrita é hieroglífica, porque ela é formada de hieróglifos. Hieróglifos são aqueles sinaizinhos, é um passarinho, é um bichinho e tal, que representa então as palavras, tá? Vocês fizeram uma tarefa onde vocês colocaram uma imagem onde tinha hieróglifos. Os hieróglifos, então, o que significa a palavra hieróglifo? A palavra hieróglifo significa escrita sagrada, gravura sagrada, tá? E era a mais complicada, foi a primeira que eles inventaram, começaram com alguns sinais, aí perceberam que precisava mais e foram fazendo mais e mais e mais e mais, e eles então criaram essa escrita dos hieróglifos. E essa escrita, então, era considerada para eles a mais sagrada, usada para as coisas da religião, e os sacerdotes usavam, escreviam nos templos, tá? Depois eles desenvolveram uma um pouquinho mais fácil, mais rápida de fazer, mas também bem complicadinha, né? Era a escrita hierática. A escrita hierática, então, era usada por todos os escribas que tinham que anotar as coisas, como nós vimos. Eles tinham que anotar quantos sacos de cereal foram entregues, quanto de imposto ia cobrar, o que o rei queria que anotasse, essas coisas do dia a dia, os escribas anotavam com a escrita hierática, tá? E mais tarde, então, somente no Novo Império, que é o último, né, que vocês fizeram o quadro, no Novo Império eles desenvolveram uma escrita bem mais rapidinha, mais prática, mais fácil mesmo. É o demótico, tá bom? Gente, para aprender a escrita dos hieróglifos levava 12 anos de estudo, era muito tempo, eles já começavam novinhos. E assim, ó, só sabiam ler e escrever as pessoas da família real, né, o faraó, sua esposa, seus filhos, só sabiam ler e escrever também aqueles escribas e os sacerdotes. Os sacerdotes também sabiam, tá? Os escribas, então, eles tinham bastante trabalho, porque praticamente era eles que anotavam tudo para o reino. Então, era muito importante eles saberem bem certinho para anotar essas escritas. Tinham que ter muita mordomia no escrever, para as pessoas poderem entender do que se tratava, né? Até porque tem sinais que são iguais, mas representam letras e coisas diferentes. Então, eles tinham que conhecer bastante essa língua. Aparece, inclusive, quando as pessoas, os arqueólogos, escavam coisas do Antigo Egito, eles encontram coisas escritas e encontram também pinturas nas paredes dos antigos templos, nas paredes das pirâmides, e nessas pinturas, de vez em quando aparece um escriba. Como é que eles sabem que é o escriba no desenho? Porque ele tem um pedaço de papiro na mão, tá? Então, os escribas eram bem importantes na sociedade do Egito. E lembra, agora falando em papiro, vocês também já viram como é que é a planta papiro, uma planta que nascia nas margens do Nilo e que eles cortavam em fatias bem fininhas, 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 colocavam uma por cima da outra para que colasse, secasse e virasse um tipo de papel, que também leva o nome de papiro. A professora tem alguns aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Ó, esse aqui é papiro egípcio, tá? Olha só, parece uma palha de milho e tá tudo desenhado ali com tinta colorida, bonita. Esse aqui não é daquela época, tá? Esse aqui é feito hoje em dia só para mostrar como é que era. Aqui tem outro, ó, de uma esposa de um faraó, a rainha Nefertiti. Olha que lindo. Todo nesse papel, ó, tá vendo? Parece uma palhinha, ó, para um lado e para o outro. Tem
os pedaços colados. E eu tenho esse aqui também, que eu ganhei de uma aluna que viajou para o Egito e ela trouxe para mim. Olha só que legal. Tem aqui uma espécie de alfabeto egípcio. Então, esse é o papiro egípcio, onde que os escribas escreviam todas as coisas que o rei mandava, que precisava fazer, certo? Então, acontece que a gente estudou que o Egito durou muito tempo, mas chegou um momento em que alguns povos começaram a invadir o Egito e dominar sobre o Egito. E isso foi acontecendo e acabou levando ao final do Egito, né? Em 525 acabou o último império egípcio e ainda antes de Cristo, lá pelo ano 32 antes de Cristo, os romanos dominaram toda a região e acabou o Antigo Egito. Não tinha mais faraó, não tinha mais nada da escrita também. Ninguém mais escrevia nessa língua. Então, acabou o Egito Antigo. Acontece que passaram os anos, muitos anos, milhares de anos depois, as pessoas começaram a escavar a região e encontrar coisas dos egípcios, que tinha a escrita egípcia. E ninguém sabia o que significava. E começaram a ficar, puxa vida, se a gente entendesse essa escrita, a gente ia saber mais sobre esse povo da antiguidade, o Egito Antigo. E tinha um menino, o nome dele era Jean-François Champollion, um menino lá na França. Ele nasceu no começo do século XIX. Esse menino, desde pequeno, ele pensava: um dia eu quero decifrar esses caracteres egípcios. Eu quero saber o que significam esses hieróglifos para poder saber mais sobre o Egito. E aí ele foi crescendo e ele decidiu: então eu preciso estudar as línguas antigas conhecidas para ver se mais tarde eu consigo decifrar os caracteres egípcios. Então ele estudou o grego e ele estudou também o hebraico, que são duas línguas antigas. Ele estudou bastante, século XIX já é bem mais próximo, nós estamos no 21, né? Faz 200 anos só. E o Champollion estudou, e ele morava na França, e para a França tinha sido levada uma pedra bem grande, cheia de escrita de hieróglifo. Essa pedra foi levada na época do Napoleão Bonaparte, quando ele estava naquela região próxima do Egito, e os soldados começaram a ver uma pedra e começaram a tirar a terra de cima e procurar mais, e viram que era uma pedra gigantesca, muito grande, e que ali tinha muita coisa escrita. Essa pedra foi levada para a França. Estava lá na França, e o Champollion ficou estudando aquela pedra, e ele percebeu que na pedra tinha duas línguas ali. Tinha hieróglifo, ele sabia como era o hieróglifo, só que ele não sabia o que significava. E tinha grego. Então ele ficou olhando e ele percebeu que em grego ele conseguia ler, que alguns nomes de reis estavam dentro de uma moldurazinha. Ele pensou: deixa eu ver se lá no hieróglifo também os nomes dos reis devem estar numa moldurazinha. E ele achou no hieróglifo alguns caracteres dentro da moldurazinha. Aí ele começou a pensar: puxa, se aqui é a letra C, lá deve ser também. E aqui assim, ali. Ele trabalhou um monte, com muita mordomia, e ele conseguiu. Ele decifrou a escrita egípcia antiga. Ele conseguiu decifrar os hieróglifos por causa dessa pedra, a pedra de Roseta. Ela chama Roseta porque ela foi achada no vilarejo de Roseta. E por causa dessa pedra que tinha a mesma coisa escrita em grego e a mesma coisa escrita em hieróglifo. Então ele conseguiu decifrar. A partir daí, tudo que se encontrou, que os arqueólogos escavaram no Antigo Egito, tudo que tinha coisa escrita, dava para decifrar, porque o Champollion agora criou tipo um dicionáriozinho ali para entender. E agora, hoje, a gente sabe muito mais sobre o Egito por causa deste homem, o Champollion, que fez essa descoberta, decifrou, né? Se estudou bastante e decifrou essa língua. Certo, gente? Então, hoje nós estamos encerrando o estudo sobre o Antigo Egito. Vai ter atividades bem legais para vocês fazerem, tá? E eu desejo a todos uma ótima semana. Até mais!